Boa tarde, amigos de todo o Brasil, internautas de todo o Brasil. Está começando mais o seu segundo debate capital. Hoje, falando sobre a violência da nossa classe, a classe jornalística e o pessoal que trabalha com câmeras, técnicos também. E para debater está a nossa querida presidente da FENAGE, o César Pinho está chegando aí também, Pascoal Monjori está chegando aí, e a Rosa do sindicato também. Boa tarde, Maria José, presidente da FENAGE. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que vão participar conosco desse debate. Maria José, vamos começar logo de imediato. O que a FENAGE está achando dessa violência que está acontecendo com os jornalistas? Bom, a Federação Nacional dos Jornalistas e todos os sindicatos de jornalistas do Brasil têm feito reiteradas denúncias da escalada de violência contra jornalistas e demais profissionais de comunicação no país. É muitíssimo preocupante o que nós estamos vivendo, porque a violência contra o profissional da comunicação, contra o jornalista, ela não é algo individual, o que já seria gravíssimo, mas é uma violência que tem um objetivo bastante claro, o objetivo de intimidar os profissionais, de cercear a liberdade de imprensa no país. Então, é muitíssimo preocupante e nós, da Federação e dos sindicatos, temos chamado a sociedade brasileira a se somar a nós e a outras entidades que também defendem os profissionais da comunicação, como a Federação Nacional dos Trabalhadores Radialistas, mas nós precisamos do apoio da sociedade para repudiar esses ataques que têm sido tão constantes. E, infelizmente, parte desses ataques são, vamos dizer assim, institucionalizados, porque são desferidos pelo próprio presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Só nos primeiros 4 meses desse ano, o presidente agrediu verbalmente jornalistas ou a imprensa como um todo 179 vezes. Então, é um número muitíssimo elevado e que nos coloca numa situação de alerta permanente. Deixa eu dar boa tarde a Rosa Leal. Rosa Leal, do Sindicato de Jornalistas. Tudo bem, minha querida? Oi, tudo bem. Obrigada, Carlos. Boa tarde, Zequinha, nossa presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, César Pinho. Estamos aqui para debater, falar sobre os jornalistas. Rosa, o que você está achando dessa violência? Violência contra os jornalistas? Isso. Os jornalistas hoje, acho que a Zequinha disse isso aí, nós somos um alvo preferencial do governo federal, da presidência da República, né? Então, mais do que nunca, o jornalista está sendo alvo, sua segurança está sendo colocada a cada dia em risco. De tal maneira, eu não sei porque eu entrei atrasada, mas eu acredito que a Zequinha já falou isso aqui, de tal maneira que não há nenhuma segurança de se manter naquele cercadinho, do lado do Palácio da Alvorada. Não é uma situação nova, é uma situação que está se agravando a cada dia. Então, não dá, mais do que nunca, é fundamental que se preserve a segurança do jornalista no exercício profissional, porque você está impedido de trabalhar, você está impedido de exercer a sua profissão, você está impedido de divulgar informações. É isso que está acontecendo. Deixa eu dar boa tarde ao meu colega, meu companheiro, César Pinho. Tudo bem, César? Tudo bem, meu amigo. Boa tarde. Desculpe aí o atraso, mas cheguei a tempo de ouvir as palavras, né, das companheiras aí, que são muito bem observadas nessa questão aí da violência. A gente precisa entender esse momento complicado que estamos vivendo, porque se você analisar, né, direitinho a história desse país,
você vai ver o seguinte: para pensar. Jornalista, no modo geral, quem gosta do jornalista é a mulher do jornalista, o marido do jornalista, a mãe e o pai do jornalista. Militar não gosta de jornalista, especialmente militar não gosta de jornalista. Polícia, do modo geral, não gosta, especialmente se for miliciano. Esse, então, não gosta. Tal como qualquer outro tipo de pessoas inclinadas ao banditismo, como traficante, como político ladrão, né? Como político que faz rachadinha, né? Político que divide dinheiro. Você está entendendo? Então, o que está faltando, efetivamente, eu sempre falo, o nosso grande problema nacional, eu acho que é um problema de caráter. Falta caráter em muitas pessoas neste país, especialmente as pessoas que estão à frente do executivo, do legislativo. São pessoas que não têm nenhum caráter, não têm nenhuma moral para estar ocupando determinadas posições. Lamento muito a gente observar isso que os companheiros que estão na linha de frente aí trabalhando estão sofrendo. Eu, por exemplo, já estou aposentado, já fico tranquilo. Mas olha só, esse tipo de coisa me causa uma indignação tão grande, que eu fico comentando com a minha mulher aqui, que vocês não sabem, mas o Carlos Alberto sabe, minha mulher, Tânia Rodrigues, também jornalista, eu fico comentando com ela dessas questões. E me dá um asco tão grande, um negócio tão enfurecedor, e eu fico falando, ai, meu Deus do céu, pena que eu não estou lá, que é para dar uma resposta. Quer dizer, que não é, talvez não seria a atitude mais correta, mas no meu bom profissionalismo, eu daria uma resposta à altura para aquele cara. Primeiro que se ele mandasse eu calar a boca, eu falaria, cala a boca você, o seu asno. Você está entendendo? Porque, na verdade, lamentavelmente, os colegas não podem estar fazendo isso. Eu tenho experiências de vida, né? de situações em que, por exemplo, eu enfrentei, nunca nem comentei isso com as pessoas, porque também não interessa para ninguém, mas eu enfrentei, né? Por exemplo, naquela grande atividade de invasão do Exército em Volta Redonda, né? Tinha um grupo lá que queria pegar o pessoal, os companheiros da TV Globo, de pau. E eu entrei no meio deles e falei, olha, se vocês fizerem qualquer ato de covardia contra eles, eu vou conversar com todo mundo e vamos todo mundo embora. Aí vocês entram na siderúrgica e tomam o pau do Exército como vocês querem tomar. Você está entendendo? Mas são... Agora, eu acho que está faltando também, profissionalmente, um comprometimento profissional para as pessoas poderem ter uma atitude mais contundente contra esse cidadão aí que está preocupado com a hemorroida dele, não está preocupado com o Brasil. Entendeu? Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma situação, e eu fico lamentando aqui, fico com pena dos companheiros que estão na frente de trabalho, porque, na verdade, esse cara é um ignorante, as pessoas que estão ocupando os cargos, que ele escolheu para os cargos, são ignorantes e estão dispostas a transformar esse país num governo não presidencialista nem parlamentarista, mas um governo milicianista. E, lamentavelmente, nós vamos viver ainda essa situação muito grave. Presto aqui minha solidariedade aos companheiros da FENAD, do sindicato, entendeu? Em tudo e por tudo que for feito contra essa violência contra os companheiros. Boa tarde, desculpa, tá? O Pascoal Mongioli está aí? Não, né? Então, vou voltar lá para Maria José. Maria José, ele está se conectando. Fala o que a FENAD está achando dessa atitude do presidente Jair Bolsonaro com a nossa classe. Bom, como eu já disse no início, e aproveito para cumprimentar os colegas jornalistas que entraram no nosso debate,
Como eu já disse no início, a FENAGE e os sindicatos de jornalistas têm reiteradamente denunciado as agressões que o presidente comete contra jornalistas individualmente e também contra a imprensa de uma forma geral. A Federação Nacional dos Jornalistas entende que o profissional ele não deve bancar o herói e não deve enfrentar individualmente o presidente da República, porque, inclusive, ele pode ser enquadrado em crime de segurança nacional. Então, o jornalista, na cobertura do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada, ele é, obviamente, o lado mais fraco da questão. Então, o que nós temos reivindicado são medidas das próprias empresas de comunicação para evitar a exposição dos jornalistas àquela situação de constrangimento e de risco real, inclusive a integridade física dos profissionais, que representa aquele simulacro de entrevistas coletivas que ocorrem na porta do Palácio da Alvorada. Nós tivemos uma boa notícia entre aspas, né, de que várias empresas de comunicação decidiram não mais fazer a cobertura ali na porta do Alvorada, porque, de fato, ali não há condições, primeiramente, do exercício do jornalismo, de uma coletiva, de fato, com informações de interesse público sendo tratadas pelo presidente e pelos profissionais da imprensa, mas, objetivamente, ali não há condições de segurança para o trabalho dos jornalistas. Então, foi uma boa notícia, e eu coloco entre aspas, porque a Federação Nacional dos Jornalistas havia reivindicado essa medida às empresas em janeiro, no final de janeiro desse ano, e as empresas demoraram aí 4 meses para tomar uma atitude. E repito o número que eu já disse, nesses 4 meses, os primeiros 4 meses do ano, o presidente Bolsonaro atacou a imprensa em geral, ou jornalistas em particular, 179 vezes. Repito, é gravíssimo e é preciso que as demais instituições que defendem a democracia, que defendem as liberdades de expressão e de imprensa, se juntem a nós na defesa do exercício profissional do jornalismo. Rosa Leal. Rosa Leal, isso. O que os sindicatos, nosso sindicato de jornalistas, está fazendo também nessa situação do presidente? Olha só, o sindicato aqui no Rio de Janeiro está totalmente afinado com a FENAGE. Então, todas as ações que são feitas são ações via FENAGE, que é a nossa federação. Aqui no Rio, a gente não recebeu nenhuma denúncia de nenhum jornalista diretamente ao sindicato de violência, de agressão, embora que os jornalistas estejam sofrendo isso. Então, o que nós temos acompanhado é a atuação da FENAGE e temos encaminhado as denúncias à FENAGE. Então, a gente está colocando sob o guarda-chuva da FENAGE todas as denúncias de maneira que os sindicatos atuem de maneira unificada, em nome de toda a categoria. Quando acontece alguma coisa específica, a gente encaminha para as empresas, porque é obrigação da empresa oferecer segurança ao seu funcionário, ao seu trabalhador. Nós temos na nossa convenção coletiva uma cláusula que garante isso, que garante que as empresas forneçam segurança, não é segurança um segurança, alguém atrás, mas que elas garantam a segurança de seus trabalhadores. A gente também tem na nossa convenção uma cláusula que trata das comissões de segurança que seriam criadas, formadas por representantes dos trabalhadores, do sindicato e da empresa. Lamentavelmente, essas comissões não estão funcionando. Nós pedimos, inclusive, nessa questão da pandemia, nós cobramos das empresas várias vezes que essas comissões sejam constituídas, porque elas são importantes para não só o levantamento dos casos, como também para o enfrentamento dos casos. Porque também não basta a gente só receber a denúncia, a gente tem que fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça. E, no caso
a nossa cobrança é feita diretamente às empresas, porque o trabalhador está lá exposto. Nesse momento, a maior agressão que o jornalista sofre são das hostes bolsonaristas. A verdade é essa, são os aliados do presidente que agem de maneira extremamente agressiva. Quando não é física, é virtual, porque também o jornalista é extremamente atacado nas suas redes sociais. E isso a gente que pode pedir, no que a gente pode atuar, do ponto de vista. A gente também procurou, em um determinado momento, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, nós procuramos a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para nos ajudar nessas denúncias, no encaminhamento dessas questões. Essas são as ações que o sindicato tem tomado, tem adotado no sentido de garantir o exercício profissional do jornalista. Eu vou dar uma boa tarde ao meu novo diretor da Capital Rio, diretor jurídico e jornalista, Marcelo Pascoal. Tudo bem, Marcelo? Liga o microfone. Tá ligado, meu amigo. Tudo bom, Carlos? Boa tarde a todos. Tudo bem? Uma satisfação estar aqui com vocês. Cheguei um pouquinho atrasado. São muitos compromissos aqui mesmo com essa quarentena, mas acaba que são muitas coisas para a gente fazer. Olha, eu estava escutando a Maria José falar, e agora há pouco, a fala do sindicato, e vi o seguinte: nós estamos sendo vítimas de um esquadrismo virtual e esquadrismo físico. Voltamos à época a 1922 na Itália. Nós estamos sendo vítimas de um fascismo nascente. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós deixamos isso crescer de tal maneira que hoje nós somos vítimas de linchamentos virtuais. Jornalistas estão sendo vítimas de linchamentos. Qualquer pessoa que pense diferente é vítima de linchamento virtual, de linchamento daqui a pouco vai ser físico, porque está faltando pouco. O pessoal do estado de São Paulo sentiu isso na pele há pouco tempo, cobrindo uma manifestação no Planalto. Teve um jornalista que chegou a ser pisoteado. Então, nós estamos num momento muito difícil e não tem assim o que a gente possa fazer, porque o que você vai pedir é a proteção policial para poder fazer isso. Temos que saber até onde vai essa proteção policial. Pascoal, Sim. Juridicamente, pode-se fazer alguma coisa? Olha só, a lei estaria totalmente ao nosso lado. Nós estamos trabalhando. A lei garante que você teria que ter proteção, você não poderia estar sendo agredido para poder trabalhar, mas é como ela disse, como foi dito aqui direto, é complicado, porque parece que houve uma contaminação de todo o aparelho do Estado, entendeu? Então, nós somos... informar hoje é uma coisa muito complicada. Levar uma informação que seja isenta e que contraria o interesse é muito complicado, entendeu? Você não tem como... Pode falar. Porque eu acho que também cabe porque todo mundo cobra autocrítica aí, tem sempre uma autocrítica. Eu acho que caberia uma autocrítica das empresas de comunicação também, que foram muito coniventes com esse avanço do fascismo. Porque se a gente for olhar, isso não é agora. A verdade está crescendo. Todo mundo sabia que a eleição de Bolsonaro poderia descambar nesse cenário. Todo mundo Exatamente. sabia. Lógico. Ele nunca escondeu o perfil autoritário dele. Quem ele era. E, no entanto, o que foi a grande mídia fez alguma campanha contra essa candidatura? Abriu, escancarou essa pessoa? Eu acredito que não. Eu acho que, de uma determinada maneira, como o Bolsonaro... E quando ele foi eleito, quando ele colocou logo Paulo Guedes, que é uma espécie... Moro e Paulo Guedes, os queridinhos dos grupos econômicos, principalmente Paulo Guedes, econômicos, e o Moro, que foi elevado à categoria de herói nacional pela mídia. Quer dizer, nós deixamos as empresas de comunicação, eu não vou dizer os jornalistas, não, embora que uma parte dos jornalistas deva, assim, fazer um meia-culpa, porque
Muita gente da categoria, formadores de opinião, articulistas, não fizeram o suficiente e, pelo contrário, de uma determinada forma, ajudaram a que essas milícias se sentissem à vontade, essas milícias virtuais, e que agora elas saíram do virtual. Elas simplesmente não têm mais medo porque elas têm o estímulo do próprio presidente da República. Então, quando o presidente da República diz, vai para um cercadinho, vai para lá, e incentiva, diz, você cala a boca para o jornalista, você cala a boca que eu não te perguntei, eu não vou te responder nada, quem vai falar agora é ele. E esse ele é um aliado dele, uma pessoa que não é jornalista, que está lá só para aplaudir e para espancar. O que ele está dizendo? Ele está dando carta branca para você fazer o que quiser. Então, nós, jornalistas, estamos, na verdade, expostos, estamos lançados à própria sorte, porque você não sabe. É o tal negócio, você conta com a polícia para te defender? Ninguém sabe. É verdade que não sabemos. Nós vamos pedir a quem? O judiciário, acredito que, nesse momento, como o embate hoje é grande com o judiciário, é possível que a gente consiga algum apoio do judiciário. Mas, entre isso e uma efetiva segurança, é muito difícil. É uma situação que nós, jornalistas, estamos enfrentando mais porque a gente está na linha de frente, a gente está no cara a cara, mas ela é para toda a população, para todos aqueles que não concordam com o governo, que não concordam com esse formato de governar. Vamos dizer que nem governar é porque o Brasil está ladeira, não é nem ladeira abaixo, que a gente já desceu a ladeira toda, a gente já está rumo ao magma, entendeu? Porque não tem mais para onde ir, eu estou impulsando a terra, de tão ruim que está. César Pinho, liga o microfone. Ligou, foi vocês que me desligaram. Olha só, é verdade, concordo plenamente com a Rosa com relação a essa questão toda que ela está colocando. Eu acho que, por exemplo, tem muitos jornalistas, ou que se dizem jornalistas, acompliciados com essa situação, porque não fizeram o que deveriam ter feito. Quiseram fazer gracinha e a situação descambou para uma situação tal que está difícil para quem efetivamente, para o profissional que efetivamente precisa e quer estar na rua exercendo a sua profissão. É lamentável que essa coisa tenha descambado para esse ponto, mas tudo isso é muito bem planejado por essa milícia que está no poder. O que eles querem, na verdade, o que o presidente, eu não tenho medo nem de falar isso, se ele quiser, ele manda me prender aqui e me leva preso. O que o presidente quer é uma guerra civil e ele usando as milícias aí para trazer uma sorte de desgraça pior do que o Covid aí para esse país. O país já está desgraçado com o Covid, porque ele, que era o cara que tinha que fazer, não fez. Foi chamar a China de comunista, a China que não sei o quê. A China, em 10 dias, fez um hospital e curou o problema, e cuidou do problema. Aqui nesse país, é hospital de campanha para tudo que é lado, já são bilhões, e ele não toma nenhuma atitude na liderança dos problemas. Porque, na verdade, sabe por quê? Porque ele não sabe. Esse cidadão não sabe. Ele foi apenas capitão na reserva. Ele saiu como tenente do Exército e foi capitão. E aí o que acontece? Você vê o cara comandando general, o cara dando ordens generais. É um absurdo isso. O cara está se cercando, está fazendo tudo isso, que é para fazer a linha dura mesmo contra o jornalista. E eu acho que as empresas estão completamente de acordo com a Rosa. As empresas jornalísticas precisam de tomar atitude, acabar com essa pouca vergonha, porque aquele negócio que ela se refere aí, aquele cercadinho, né, aquilo ali é a maior vergonha que existe. O cara vai para lá fazer festa, parece festa junina. Ele fala assim, anarriei, aí todo mundo canta, né? E os jornalistas ficam lá, né, querendo alguma informação. E ele não consegue dar uma informação. E quando se faz uma pergunta séria, ele foge.
porque ele não quer responder ou porque ele não sabe responder. É uma situação. Lamentavelmente, a mídia, a imprensa nesse país ainda vai sofrer muito com essa situação. E fazer o quê? O que fazer? Fazer é o que cabe às empresas fazer. Não fazer como o Silvio Santos do SBT, que tirou o jornal do ar, que é para não falar mal desse cidadão aí. Entendeu? É tomar atitude, efetivamente, atitudes corretas, atitudes profissionais que venham a proteger, né, o jornalista. O repórter, quando vai subir o morro, vai entrar em favela, não tem um colete à prova de bala hoje, é preciso que as empresas arranjem uma forma de proteção para o jornalista nessa cobertura, né, do Palácio do Planalto, onde quer que seja, né? Lamentavelmente. Meus queridos, às 15h30 a gente vai dar uma paradinha e às 15h36 vou mandar outro convite para a gente voltar com o debate, tá? Eu vou fazer uma pergunta a Maria José. Maria José, liga o microfone. Pois não. Maria José, o que você achou do SBT ter tirado o Jornal do Ar? É uma atitude gravíssima de um empresário da comunicação, que, claro, tem a sua empresa, mas essa empresa é uma concessionária de um serviço público. Então, isso significa que essa empresa tem obrigações a cumprir. E entre as obrigações a cumprir está a porcentagem de programação jornalística diária da emissora. Então, ele feriu uma das exigências da concessão e o fez de maneira, obviamente, arbitrária, autoritária, para censurar a equipe de jornalismo da TV. Então, é gravíssimo e, infelizmente, os profissionais do SBT e nós mesmos, organizações que representamos os jornalistas, não tivemos condições de efetivamente fazer uma ação de enfrentamento à censura imposta pelo Silvio Santos. O ideal seria uma atitude rebelde, né? Mas teria que ser de toda a equipe, tanto dos jornalistas, quanto dos radialistas, quanto dos administrativos, para que a ordem não fosse cumprida e prevalecesse a liberdade de imprensa e o trabalho jornalístico. Então, repito, gravíssimo. E aí queria retomar um pouquinho a fala do Marcelo. Quando ele faz referência ao fascismo, ele está corretíssimo, porque nós temos aí um protofascismo no Brasil, e o tempo todo, desde o golpe de 2016, nós, Federação Nacional dos Jornalistas, somos uma das entidades que está chamando a atenção para essa questão. E essa questão ela é muito maior do que o jornalismo. É claro que nós, como entidade representativa dos jornalistas, tratamos da violência contra os jornalistas, tratamos das condições de trabalho dos jornalistas, mas esse projeto autoritário que está em andamento no Brasil, ele, de fato, atinge toda a sociedade brasileira, todas as instituições democráticas e atinge de forma mortal, porque nós podemos chegar a um ponto que, de fato, não vai haver respeito às liberdades individuais e coletivas nesse país. Então, é por isso que a gente chama toda a sociedade brasileira para o despertar e para a reação, para que a gente barre esse projeto autoritário. Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual, aplicativos,
cursos online e webinar, gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para a sua empresa. Marque sua presença no mundo digital. Voltamos com o nosso debate capital. Maria José, presidente da FENAGE, como ficou a PEC da volta do diploma? Como está a situação? Bom, esse assunto está meio em banho-maria, porque a gente conseguiu lá atrás, em 2015, que a PEC fosse colocada em votação no plenário. Tivemos que articular politicamente para que não fosse votada em determinadas situações em razão do quórum, já que proposta de emenda à Constituição exige quórum qualificado, né, de 2/3. Mas, a partir de 2016, com toda a articulação do chamado entendimento da presidenta Dilma, que no entendimento da FENAGE foi, de fato, um golpe institucional, mas um golpe, nós paramos de buscar o andamento da PEC no Congresso Nacional, porque entendemos que lá em 2016 não havia condições propícias para o debate no Congresso, na Câmara dos Deputados, em especial, né, onde a PEC está em tramitação nesse momento. Então, nós colocamos o projeto um pouco em banho-maria. Infelizmente, as eleições de 2018 já era o esperado, mas a gente sempre aposta na possibilidade de melhoria, mas a gente teve uma composição da Câmara dos Deputados ainda mais desfavorável aos trabalhadores e aos jornalistas que a composição anterior. Então, nós tivemos o crescimento. Quais foram as duas bancadas que cresceram na eleição de 2018? A bancada evangélica e a bancada da bala, né? Os parlamentares policiais, militares ou civis. Então, nós entendemos que essa composição continua sendo desfavorável aos trabalhadores. As votações que ocorreram ao longo de 2019 mostram isso, inclusive as MPs, né, do governo, que têm sido conduzidas e mantidas na Câmara dos Deputados, retirando ainda mais direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Então, a gente está colocando essa questão um pouco em banho-maria. O grande, vamos dizer assim, o grande debate nacional, no momento, é o restabelecimento da democracia, né? Frear esse projeto protofascista, fazer com que as instituições democráticas voltem a funcionar plenamente e nós, trabalhadores, voltarmos a falar em conquista, porque estamos aí numa trincheira de resistência mesmo, para que não sejamos massacrados. A gente espera que, num futuro breve, a gente possa voltar a falar em conquistas para os trabalhadores e em conquistas para a categoria dos jornalistas. Rose do sindicato. Rose, liga o microfone. Rose, essa situação de diploma, como está o sindicato agindo? Não, o sindicato segue já o que eu falei. Nesse caso, a gente está totalmente alinhado com a FENAGE. A gente está fazendo a nossa linha, o que a FENAGE nos orienta. A FENAGE, a nossa, vamos dizer, a nossa entidade máxima é que dá toda a nossa orientação política. O que a gente, sem querer mudar da questão do diploma, porque a gente também não tem nada além do que a Zequinha já falou, a gente não tem o que dizer. O que o sindicato, nos últimos tempos, enfrentou foi essa questão do registro profissional.
Isso nós enfrentamos um problema, porque a MP 905 acabou com o registro profissional, mas a MP caiu, né, Zequinha? E uma luta, vamos dizer, foi uma luta grande. Nós, os sindicatos, a FENAGE, se empenharam, várias categorias profissionais que foram prejudicadas pela MP 905 se empenharam para que essa MP caísse, caducasse. Mas, enquanto ela vigorou, nós enfrentamos alguns problemas aqui no sindicato, porque vários jornalistas nos procuravam o sindicato para ver como é que ia resolver a questão, porque as empresas, principalmente quem ia trabalhar em órgão público, tinha a exigência de que tivesse o registro profissional e a pessoa não tinha o registro profissional, nem tinha como tirar o registro profissional, uma vez que a medida provisória acabou com o registro profissional do jornalista. Então, essa foi uma luta recente que a gente teve, uma dificuldade grande, paralisou tudo, e que, nesse momento, está sendo retomado. Da questão do diploma, não há nenhuma discussão nesse momento sobre isso. César Pinho, liga o microfone. Está ligado. O que você acha a situação do diploma? Continua ou não continua? Olha só, eu vou amenizar minha palavra aqui, porque eu fui chamado a atenção aqui pela minha mulher, sabe? Você está parecendo que está trabalhando no gabinete do ódio. Não, é tamanha indignação. Você me perdoe, mas é tamanha indignação com essa situação que estamos vivendo. Eu não estou na ativa, né? Não estou na linha de frente, mas eu fico indignado com a situação que os profissionais de empresa estão enfrentando. Veja só, a questão do diploma é uma das coisas mais absurdas que aconteceu nesse país. Eu lembro como eu fiquei indignado com o Gilmar Mendes, que era o relator desse processo, quando ele despachou lá a sentença dizendo que não era obrigado mais jornalista profissional ter diploma. Qualquer um poderia ser. Começou a desgraça da mídia um pouco por aí também. Porque eu acho que você investe o seu tempo, você investe o seu dinheiro para fazer aquilo que você tem, você escolheu como profissão. E chega em um determinado momento, alguém diz que aquilo ali não é mais necessário, qualquer um pode fazer. Na minha santa ignorância, eu digo então, por que precisa de diploma para ser médico? Por que precisa de diploma para ser advogado? Por que precisa ser diploma para engenheiro? Olha, vejam só, qualquer pessoa faz. Eu conheço um bocado de gente que é mestre de obras e que conhece muito mais de obras do que o engenheiro. Eu conheço pessoas que ajudam pessoas a cuidar da saúde e que conhecem muito mais do que médico. Entendeu? Então, essa indignação, a minha indignação, ela vem de longa data, até porque eu passei por uma situação muito, muito delicada. Quando eu me formei, em 1979, quer dizer, nós nos formamos, né, Pachinho? Você estava lá também. Eu estava trabalhando como estagiário no Globo. E aí veio aquela situação dizendo que tinha que ter o registro profissional. Eu concordo plenamente, não estou reclamando da questão. Mas qual era a questão? A questão é que, para você registrar o diploma, a gente tinha que ir na UFRJ e esperar não sei quantos meses esperar o diploma voltar, para você poder requerer o registro profissional. Conclusão, em razão dessa situação, eu perdi a minha vaga no Globo e fui partir para outros mercados. Mas esse imbróglio todo, essa situação toda, né, que caracteriza o sofrimento do profissional de mídia nesse país. Porque a gente passa a enxergar essa coisa, né, um país que trata as coisas com nenhuma seriedade.
Ainda agora vem o cara e enfia uma MP dizendo que não precisa mais de regime. Agora, veja só, o que ele não quer, o que eles não querem, esse pessoal, eles não querem é a mídia plena, uma mídia competente, uma mídia com visão. O que eles querem é esses fake newsinhos aí pela internet para poder falar aquilo que eles querem, aquilo para poder fazer a alegria desse pessoal que está aí a serviço, como bem disse o Marcelo, do fascismo, né? Que é o que eles estão pretendendo nesse país. Eu acho que a nossa luta ainda vai ser muito grande, porque a mídia nesse país não é valorizada, até porque você vê que as próprias empresas de comunicação não valorizam tanto os seus profissionais, né? Por isso, eu me orgulho muito de ter dito que eu trabalhei no Jornal do Brasil. Por tudo e por tudo, né? A gente tinha uma liberdade fantástica de atuar naquele jornal. Então, a gente vai sofrer. Eu acho que os companheiros que vão vir para frente vão sofrer ainda com. Mas o importante, a Maria José, que está à frente da FENAGE aí, é lutar por isso, é fazer com que esse Congresso, essa Câmara Federal aí, faça um projeto para apresentar, ou melhor, discuta um projeto para apresentar a obrigatoriedade do diploma novamente para o profissional de comunicação. Afinal de contas, a gente estuda para quê? Né? É para ter. Fala. Pascoal está por aí? Não. Maria José, volto para você. Tá. Sobre essa questão do diploma, eu queria esclarecer que a luta pela regulamentação da profissão de jornalistas e como um pilar dessa regulamentação, a exigência da formação de nível superior para o exercício da profissão, ela nunca saiu do horizonte da FENAGE e do sindicato. Nós continuamos defendendo que o profissional jornalista ele é mas tão importante para a sociedade, que ele precisa, sim, de se qualificar para exercer esse ofício. Né? E não é um ofício fácil, é um ofício que está no dia a dia interpretando a história durante os acontecimentos históricos. Eu digo que o historiador tem a seu favor o tempo, né, para analisar, para comparar, para vamos dizer assim, avaliar. O jornalista não, ele está avaliando a história, os fatos históricos no decorrer dos acontecimentos. Então, ele tem sim que ser um profissional com conhecimentos bastante fundamentados e, obviamente, com a técnica jornalística e o compromisso ético do jornalismo. Então, isso está no nosso horizonte. O que nós fizemos foi deixar a PEC em banho-maria, porque achamos que as condições agora são muito desfavoráveis para nós. Né? E aí, esclarecendo ao César, existe uma PEC já aprovada no Senado, então só falta aprovar na Câmara dos Deputados, e essa PEC, para evitar futuros questionamentos, essa PEC coloca na Constituição Federal que o exercício da profissão do jornalista de forma regulamentada não fere a liberdade de expressão. E foi esse o argumento utilizado pelo Gilmar Mendes e por todos os ministros do Supremo que, há 10 anos atrás, derrubaram a exigência da formação de nível superior para o exercício da profissão. Então, a gente foi na raiz, por isso é uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, para que fique consignado que nós somos, sim, defensores da liberdade plena de expressão e de imprensa, mas que exercício profissional de jornalismo se diferencia da expressão livre do cidadão e da cidadã. Então, está na nossa plataforma,
é um projeto, sim, da Federação dos Jornalistas e do Sindicato de Jornalistas, só que a gente acha que o momento não é adequado para a gente encampar essa luta. Como a Rosa lembrou, nós estávamos aí, passamos 5 meses numa batalha feroz contra a PEC 905, que tirava a obrigação do Ministério da Economia, por meio da Secretaria do Trabalho, de fazer os registros profissionais dos jornalistas e de mais 13 categorias. Foi uma luta longa, felizmente tivemos sucesso, o Ministério da Economia foi obrigado a retomar a emissão dos registros profissionais e, claro, num futuro que, repito, a gente espera que não seja muito longo, a gente possa retomar a discussão do diploma, da regulamentação profissional e até da criação do Conselho Federal de Jornalismo. Maria José, a Organização Globo e a Folha de São Paulo tiraram os profissionais lá do Planalto. O motivo foi o presidente, né? Sim, e demoraram para fazer. Tá? Como eu já comentei, a Federação Nacional dos Jornalistas, em janeiro, participou de uma reunião com as entidades representativas das empresas, a BERT, a NER e a NJ, e lá em janeiro nós já pedimos que os profissionais não fossem expostos àquela situação de constrangimento e de risco real à sua integridade física. Por 2 motivos. É claro que o presidente da República, como a figura máxima do poder executivo, ele merece cobertura jornalística. Mas, no nosso entendimento, desde o início, aquela parada do presidente na porta do Alvorada constituiu-se uma tática do presidente para alimentar seus apoiadores. Ali não era um lugar para entrevista, não era e não é um lugar para entrevista coletiva. Obviamente que se o presidente tivesse esse compromisso com a informação pública e quisesse dar coletivas diárias para os jornalistas, ele podia fazer isso num auditório no Palácio do Planalto. Ele não precisava de fazer na porta do Alvorada. Aquilo lá é uma forma do presidente alimentar a sua claque, dar condições para essa claque ir para as redes sociais, reproduzir as falas dele, reproduzir os ataques aos jornalistas virtuais e físicos. Então, desde o início, nós dissemos que aquilo ali não era ambiente para o jornalismo e, objetivamente, significava, sim, risco para a integridade moral e física dos jornalistas. Então, achamos que as empresas fizeram bem, né, claro, antes tarde do que nunca. Né? Então, que bom que os profissionais de várias empresas não vão mais ser submetidos àquele constrangimento diário. Além do Grupo Globo e da Folha, o Correio Brasiliense também anunciou que não vai mandar seus profissionais para lá, e o portal Metrópolis, que é um portal importante em Brasília, que também já teve jornalistas agredidos ali naquele espaço, na porta do Planalto. Então, que bom, nós estamos contentes e achamos que as empresas têm, sim, responsabilidade e têm que tomar mais medidas de proteção de seus profissionais. Maria José, o que a FENAGE está fazendo pelos jornalistas nessa quarentena e qualquer ajuda? Qual é a ajuda que a FENAGE está dando? E o sindicato também, vou fazer a pergunta à Rose, porque o sindicato de radialistas também está ajudando os radialistas que não estão empregados, né? A FENAGE está ajudando alguma coisa? A FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, é uma entidade sindical de 2º grau que congrega os 31 sindicatos de jornalistas do país. Então, a nossa ação ela é de representação nacional, de organização nacional e de orientação para a luta unificada de todos os sindicatos de jornalistas. No início de março, a FENAGE enviou orientação para todos os sindicatos, principalmente para que os sindicatos agissem junto às empresas em relação à MP 936, que é a medida provisória que permite redução de salário mediante redução de carga horária,
e que permite também suspensão de contrato de trabalho sem nenhum pagamento por parte do empregador. Então, a nossa luta foi no sentido de atuar junto às empresas para que essas medidas fossem evitadas ao máximo e, quando não pudessem ser evitadas, que fossem mantidas minimamente as condições de trabalho e de sobrevivência do trabalhador jornalista. Algumas empresas de comunicação, entre elas grandes, como o Grupo Globo e Estado, anunciaram redução de 25% no salário com redução de jornada, o Jornal Globo. Os sindicatos de todo o Brasil passaram a atuar para que esses acordos não fossem individuais, para que fossem coletivos, sob a supervisão dos sindicatos, e para garantir com que, de fato, a redução salarial fosse acompanhada de redução da jornada, e, principalmente, atuamos junto às empresas nesse período todo, pedindo medidas de segurança para os trabalhadores jornalistas em relação ao novo coronavírus. Então, fomos atendidos em parte, os profissionais, muitos, continuam trabalhando presencialmente, né, porque jornalismo é uma atividade essencial e concordamos com isso, não pode parar, a sociedade precisa de ser informada, mas é preciso cuidados com os profissionais jornalistas. E entre esses cuidados, o trabalho em domicílio, quando possível, a suspensão de viagens, a realização de entrevistas e debates como esse que nós estamos realizando por meios virtuais, medidas de higiene nas redações, oferecimento de equipamento para os jornalistas. Então, são uma série de medidas que a Federação dos Jornalistas e os sindicatos passaram a exigir das empresas. Agora, ajuda propriamente, vamos dizer assim, monetária ou material, isso, infelizmente, a FENAGE não tem condições absolutamente de fazer. Estamos numa situação financeira bastante difícil, lutando para sobreviver desde o fim do imposto sindical lá em 2017. Rosivel, o que o nosso sindicato está fazendo? Olha o microfone. Oi. Já te liguei. Olha só, o nosso sindicato tem trabalhado muito nesse período de quarentena, muito mesmo. Nós estamos em home office, respeitando o isolamento, né? E o que nós fizemos, a nossa primeira providência, foi isso que a Zequinha falou. Nós encaminhamos a todas as empresas orientações sobre como elas deveriam proceder na questão do coronavírus. Questão sanitária, né? Fornecimento de equipamento de proteção individual, né? De EPI, que seriam máscaras, luvas, onde fosse necessário, condições, reduzir a quantidade de pessoas dentro das redações. Praticamente as redações ficaram vazias realmente, porque a maioria foi posta em home office. Isso aí, mas algumas empresas mantiveram o trabalho e isso criou grande dificuldade. Nós, aqui no Rio de Janeiro, tivemos um péssimo exemplo, que foi a redação do SBT, onde 2 profissionais morreram, onde 20 pessoas ficaram contaminadas. Nós entramos, junto com a ABI e com o Sindicato dos Radialistas, nós entramos com uma ação no Ministério Público para interditar a redação do SBT por total falta de condições de trabalho, uma redação altamente insalubre. Depois de muito tempo, os fiscais da Vigilância Sanitária foram lá e consideraram que as medidas tomadas pela empresa eram medidas aceitáveis. Então, a redação continua funcionando. Isso significa que nós continuamos recebendo denúncias de que tem gente que saiu com suspeita de coronavírus e que voltou sem que nenhuma outra providência fosse tomada. Esse é um caso muito grave no Rio de Janeiro e que o sindicato tem acompanhado. Além disso... César Pinho, liga o microfone. Liguei. Fala aí para mim, você cortou a Rosa?
Não, eu só Cadê o horário? Cadê o horário? Censura do mas SBT, eu só baixo. queria concluir, porque é importante. Faltam 3 minutos para acabar. Então, eu vou concluir só para dizer o seguinte: o sindicato também acompanhou vários acordos de redução de jornada e salário aqui, foram fechados, são acordos individuais, mas nacionalmente nós conseguimos uma vitória, que foi com a Folha de São Paulo, onde foi assinado um acordo coletivo com um trabalho unificado dos sindicatos de jornalistas do Distrito Federal, do município do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, nós estamos trabalhando muito nessa pandemia. Oi. Ok. César, o que você acha dessa situação? Olha, cara, primeiro. Jornalista desempregado, doente. Agora eu vou começar a tratar você não mais como Carlos Alberto, mas tratar com o doutor Silvio Santos. Doutor Silvio Santos. Olha aqui, meu irmão, veja só. Eu gostaria de expressar uma situação e pedir desculpa a Maria José, porque talvez eu não tenha empregado corretamente as palavras com relação à questão dessa questão do diploma. Eu sei que a FENAGE, os sindicatos, todos estão trabalhando em função da coisa. Eu, na verdade, como eu estou um pouco afastado, efetivamente, eu nem sabia dessa questão da PEC, mas eu gostaria de parabenizar a Maria José, o pessoal da FENAGE, e a Rosa, também o pessoal do sindicato, pela luta em defender a moral e o bom costume no exercício da nossa profissão. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Eu acho que a vitória contra essa questão dessa emenda aí de acabar com a obrigação do registro profissional, né? Isso aqui é porque, na verdade, eles sempre querem colocar as pessoas deles, nos pontos chaves. Mas tudo bem, faz parte. Eu me sinto muito honrado de ter participado desse debate aqui, com duas pessoas assim maravilhosas. Vou deixar você de lado, porque você agora pisou na bola, você ficou Silvio Santos. Então, vou homenagear a Maria José e a Rosa. de participar, né, do debate com pessoas tão maravilhosas, tão integradas e tão competentes como vocês. E você também, né, que faz esse programinha maravilhoso. Eu te agradeço, irmão. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Eu não posso fazer muita coisa, mas o que depender de mim, pode ligar para mim que eu... se for botar eu for para a rua, também vou para a rua. Maria José, qual? Não, João. Oi, Carlos, tudo bem? Maria José. Pascoal? Quer falar comigo? Pode falar, Carlinhos. Tudo bem? Pascoal? Sim, pode falar, Carlos. Está me ouvindo? O que você acha dessa situação que estamos debatendo aqui? Eu queria parabenizar ao pessoal da FENAGE, que é uma luta contínua, né? Essa de que a gente volte a ter essa obrigação das empresas de contratarem o jornalista, que essa acusação que foi feita a nós, principalmente aquela coisa, vocês querem manter uma reserva de mercado e coisas desse tipo, foi daí que começou a degringolar, entendeu? Porque existe uma formação do jornalista, uma formação humanística que esses caras não têm. E é um problema seríssimo. Se o cara não estudou, se o cara não foi a fundo, se o cara não teve o mínimo de vivência do mundo, ele começa a escrever coisas que, sabe, são uma realidade, sabe, sei lá, paralela ao que nós estamos vivendo. Estou falando isso porque o que acontece? Essa decisão que abriu as porteiras para que todos pudessem falar,
pudessem escrever em jornais, pudessem se dizer jornalistas, aconteceu antes dessa ampliação que foi a internet. E daí se vieram milhares e milhares e milhares de blogs, videoblogs e outras coisas do gênero que tem lá, tem o seu conselho editorial, essa coisa toda que não tem um jornalista, não tem ninguém para dirigir isso, entendeu? E que e você vê que é solto, totalmente solto. Eu acho que é uma defesa que nós devíamos fazer é que houvesse pelo menos para escrever no jornal, para escrever, ter um site na internet com que se diz noticioso, que deveria ser um jornalista. Deveria ter um jornalista responsável pela coisa. E que hoje nós não temos isso. É necessário. É uma luta. Eu sei que é uma luta, eu sei que são 10, 15 anos se lutando por isso, mas eu acho que agora, talvez, com tudo isso que está acontecendo, ainda mais com essa questão do fake news, eu acho que isso vai ajudar muito nessa discussão que a federação está lutando, que os sindicatos estão lutando, para que o jornalismo volte a ser feito por jornalistas e não por qualquer um que ache que pode escrever alguma coisa. Marcelo Pascoal. Diga. A sua despedidas, que estamos terminando o nosso debate. Cara, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e acho que, dentro do que nós estamos falando no início, estamos falando sobre a questão da segurança, nossa segurança como jornalistas, né? Eu acho que hoje nós estamos numa linha... E voltaremos a fazer outros. Nós estamos numa linha de frente, nós somos alvos em potencial, principalmente nós que temos alguma coisa diferente a dizer, tá bom? Então, espero que todos nós agora estejamos... Eu ia falar uma frase aqui de efeito, mas eu acho melhor não falar, vou deixar só assim. Vamos nos proteger, ninguém larga a mão de ninguém, porque agora é importante que a gente segure a mão um do outro, tá? Maria José, as suas despedidas. Microfone ligado. Oportunidade. Carlos, te agradeço pelo convite para participar do seu programa, muito obrigada. Agradeço aos que estiveram aqui nesse debate, a Rosa, nossa colega do Sindicato do Rio, ao César, ao Pascoal, e peço desculpas, porque no início eu entendi o nome Marcelo, e 2 vezes eu me referi a Marcelo, então você me desculpa, Pascoal, foi um prazer conhecê-lo, um prazer conhecer o César, e um prazer participar deste debate. E para finalizar, além dos agradecimentos, eu queria lembrar para quem está nos ouvindo, e principalmente para quem não é jornalista, que o jornalismo é essencial. Por quê? Porque é por meio do jornalismo que o cidadão comum, a cidadã, pode, de fato, ter informação veraz, informação certificada, informação que foi devidamente apurada, e, assim, pode constituir o seu juízo sobre o que está acontecendo na sua cidade, no seu país, no mundo. Então, o jornalismo é essencial. E o jornalista é essencial para fazer jornalismo. É importante, não se trata de uma luta corporativa, de uma reserva de mercado, mas eu digo que, além do conhecimento técnico, do conhecimento teórico, o principal argumento para a defesa do jornalismo profissional é o compromisso ético do profissional jornalista. Nós temos esse compromisso e nós queremos que a sociedade entenda esse compromisso e, por isso, nos valorize como profissionais. Estamos na luta, vamos continuar na luta e esperamos que a gente consiga, muito em breve, estar... Eu também agradeço a você também. Obrigada. Rose Léo, sua despedida, desculpe ter interrompido você. Sem problema. Olha só, faço minhas palavras da Zequinha a respeito da
da importância da nossa categoria, mas eu vou aproveitar meus últimos minutos para falar aos colegas e aos jornalistas que estiveram vindo que valorizem e fortaleçam as suas entidades sindicais nesse momento de luta e de enfrentamento, mais do que nunca, é tal negócio, ninguém segura, ninguém larga a mão de ninguém. E, se possível, todo mundo segura lá no sindicato, porque nós estamos precisando, porque somos juntos que nós vamos conseguir enfrentar tudo isso que nós estamos passando. É um momento dificílimo, mas eu acredito, sinceramente, que se estivermos organizados e se nós estivermos unificados nas nossas entidades, nós conseguiremos ultrapassar esse momento terrível que nós estamos passando. Muito obrigado, Carlos, e estamos aí. O sindicato está aqui à disposição. Joia. Despedida do meu querido César Pinho. Microfone ligado, César. Vou mandar um beijo para você, tá? Você não fica envergonhado, não. Olha só, eu te agradeço, irmão, mais uma vez, você me convidar para participar, e estou bastante vaidoso com essa questão aí de ter participado do debate com a Rosa e com a Maria José. Pessoas, e também, né, não esquecendo do Pascoal. Né? Quer dizer, é muito bom a gente conversar com pessoas que entendem do riscado, pessoas que são pessoas ímpares, né, conosco. Né? Querido, muito obrigado, estou sempre à sua disposição. Um grande abraço para a Maria José, para a Rosa e para o Pascoal. Muito obrigado por ter me aturado. Fica na paz. Obrigado a vocês. A gente volta no próximo debate.